Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez, com bastante alegria, nós estamos juntos de volta para dar continuidade ao nosso estudo devocional desta porção da Palavra de Deus e estamos estudando o Salmo 119, que se você tem acompanhado, e espero que você tenha, tem sido uma bênção nós compartilharmos versículo por versículo a palavra de Deus aos nossos corações. E mais uma vez eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo 119 e nós vamos ler hoje os versos 41 a 48, dando continuidade ao nosso estudo da palavra de Deus no Salmo 119. Esta é a nossa sexta videoaula deste belíssimo, extraordinário salmo. Como ele é uma bênção, toda a palavra de Deus, não é, meus irmãos? Mas, em especial, este salmo, ele serve de alento, ele serve de conforto, de esperança. Ele nos ajuda cada vez mais, meus irmãos, a termos uma vida devocional com Deus. Ele nos ensina a amarmos a palavra de Deus. Esse é o foco. O tema central do Salmo 119 é a excelência da palavra de Deus e os seus benefícios. Muito bem, meus irmãos, vamos ler dos versos 41 a 48, depois nós vamos orar. Acompanhe na tua Bíblia. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos da presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos, que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Portanto, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui e meditar nestes versos, o 41 ao 48. Antes disso, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, porque estamos aqui na tua presença, para nos alimentarmos um pouquinho mais da tua palavra. Senhor, fale aos nossos corações, abençoando e edificando cada irmão, cada irmã. Esteja tocando em cada vida, Senhor. Falando, ó Deus, para que aqueles que ainda não participam venham a participar, venham a acompanhar e a se alimentar das Escrituras, da tua palavra. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua palavra, Senhor Jesus. Fala conosco. Usa a minha vida, mais uma vez, humildemente, em teu santo e bendito nome, Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, como nós falamos, essa é a nossa sexta videoaula deste precioso salmo. O Salmo 119, por completo, o salmista ele enaltece a palavra de Deus.
estamos já dizendo isso desde a primeira videoaula. A ênfase do salmista em todos os 176 versículos é colocar em relevo o amor e o deleite que ele tem, que o salmista tem pela palavra de Deus. O salmista coloca em relevo, enaltece a palavra de Deus nos 176 versículos. Em cada bloco de 8 versos, como já falamos, em cada bloco de 8 versos, o salmista frisa vários assuntos doutrinários e sempre tendo como base, como alicerce, como respeito e prazer a palavra de Deus. Todos os versos, você pode observar em cada versículo, do primeiro versículo até o último, 176, o salmista ele frisa assuntos importantíssimos, todos são importantíssimos, assuntos doutrinários, mas sempre tendo como base o respeito, a reverência e o prazer à palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, o salmista inicia a sua oração, observe no verso 41, pondo os olhos nas misericórdias de Deus. Olha isso. Olha como ele começa. O salmista vai no cerne da questão, no cerne. Ele diz assim, verso 41, venham também sobre mim as tuas misericórdias. Venham sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Ou seja, o salmista roga a Deus, pede a Deus, suplica a Deus que as misericórdias do Senhor o alcancem. E aqui, duas lições eu gostaria de destacar. Duas. Tem muitas outras que nós podemos destacar, mas eu queria destacar duas. O salmista reconhece que se o Senhor Deus não derramar as suas misericórdias, ele estará perdido, no sentido mais amplo da palavra. Ou seja, meus irmãos, o salmista é consciente, ele é consciente que se as misericórdias do Senhor não lhe forem derramadas, ele não experimentará o livramento de Deus, por exemplo, em relação aos que lhe insultam. Muitas pessoas insultavam, desprezavam, zombavam o salmista. E ele estava cercado, nós observamos neste salmo, o salmista ele estava cercado de muitos inimigos, pessoas perversas, que lhe insultavam. Então o salmista, ele é consciente disso, que se as misericórdias do Senhor não lhe forem derramadas, ele não vai experimentar o livramento de Deus em relação aos que lhe insultam. Mas outra lição, em segundo lugar, o salmista também está consciente que se as misericórdias do Senhor não o alcançasse, ele não seria alvo da graça salvadora de Deus. Ele não seria, se as misericórdias do Senhor não o alcançasse, ele não seria alvo da graça salvadora de Deus. É evidente, meus irmãos, que o salmista era um servo de Deus piedoso e salvo. É claro que sim, ele era salvo.
tanto que ele confia na promessa do Senhor, conforme o amor pactual de Deus. E você pode observar no finalzinho do verso 41, quando ele diz assim, vou ler o verso 41 novamente: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação. Olha o finalzinho, segundo a tua promessa. Então o salmista, ele confia na promessa do Senhor conforme o amor pactual de Deus. Entretanto, meus irmãos, ele é plenamente consciente, à luz da sua própria natureza humana, da sua miserabilidade, o quanto ele depende da misericórdia e da graça de Deus. Ele é consciente disso, como nós também precisamos ter essa consciência à luz da nossa natureza pecaminosa. Por isso, meus irmãos, que esta oração que encabeça esta sessão, o verso 41, é tão importante e prioridade na vida do salmista e também deve ser na vida do crente nos dias atuais. Ela é muito importante e prioridade para a minha vida e para a tua vida. Precisamos iniciar o nosso dia pondo os nossos olhos nas misericórdias de Deus. Devemos rogar a Deus para que Deus nos dê a percepção do quão a nossa natureza é propensa para o erro, para a maldade, para o pecado, para as coisas feias e sujas. Quão somos propensos a isso. E isso nos remete para o texto que você conhece, que está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 e 23. Se Deus não derramar as suas misericórdias sobre nós, estaríamos perdidos se Deus não derramasse. Se Deus não derramar a sua misericórdia sobre a nossa vida, estaremos sozinhos, entregues a nós mesmos. Mas a boa notícia, meus irmãos, a boa notícia é com base, assim como o salmista, com base no amor pactual de Deus por nós. As misericórdias de Deus não têm fim, como está escrito lá em Lamentações, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. No próximo versículo, o salmista diz que ele está armado, note isso, ele está armado e munido com a melhor arma de defesa contra os que lhe insultam. Veja, como nós falamos agora há pouco, veja no verso 42, e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Ele está munido, ele está armado com a melhor arma de defesa contra as pessoas que lhe insultavam. Ele está munido com as armas espirituais, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, o que o salmista declara é uma certeza intrínseca no seu coração. Ou seja, que ele será capaz, essa é a certeza, que ele será capaz de responder aos que zombam dele, porque ele confia na palavra de Deus. É uma certeza intrínseca, concedida
pela graça de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. Ele tem essa convicção. Aprendemos aqui, meus irmãos, que o crente que deposita esta confiança, a confiança plena em Deus, o Senhor dará intrepidez, ousadia, de saber responder no tempo e no modo certo aos que lhes insultam. Mas é importante lembrar, meus queridos irmãos, é importante que esta convicção interna, à semelhança do salmista, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus quem nos concede. Quem nos concede, meus irmãos. Note que, em alguma medida, meus irmãos, sempre haverá pessoas com a disposição maligna e maldosa de insultar outras pessoas. E, infelizmente, meus irmãos, nós vemos isso. Em alguma medida, em algum momento, sempre haverá pessoas com a disposição maldosa e maligna de insultar umas às outras, ou pela frente, ou pelas costas, ou diretamente ou indiretamente. E infelizmente, isso acontece muito nas redes sociais. Isso acontece. Crentes insultando outros crentes, sem causa ou motivo algum. E mesmo se tivesse, não justificaria tal insulto. Então, quantas pessoas que insultam outras sem misericórdia, covardemente, escondendo-se atrás de uma máquina, de um celular, e sem permitir que o outro possa se defender. É triste, meus irmãos, mas sabe o que a palavra de Deus diz, e você também sabe? Deus pedirá conta de cada palavra frívola proferida da boca das pessoas. Da boca das pessoas. A palavra também diz, lá em Gálatas, de Deus não se zomba. Portanto, meu irmão e minha irmã, é indispensável para o crente ter a palavra de Deus constantemente em seu coraçãozinho, para que ele saiba responder com firmeza, com ousadia, claro, com amor, aos que lhes insultam. Se você deseja ter mais ousadia e intrepidez para anunciar a palavra de Deus, à semelhança, por exemplo, de Pedro e João, lá no capítulo 4 de Atos. Você deseja ter mais esta ousadia e intrepidez, como Pedro e João? Então é indispensável que a palavra de Deus penetre constante e diariamente em seu coração. No verso 43 agora, o salmista ora dizendo, veja aí o verso 43, não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Ou seja, ele está dizendo exatamente isso. Não afaste jamais de minha boca a palavra da verdade. Destacamos aqui a palavra jamais. Destaca aí. Olha que legal, que bacana nós destacarmos. Não tires jamais de minha boca. Jamais, não afaste jamais da minha língua, da minha boca, a palavra da verdade. Repare aqui
que não se trata de uma oração displicente, não se trata de uma oração sem ênfase, não se trata de uma oração fria. Pelo contrário, o que Deus quer nos ensinar pelo salmista é que não somente devemos dizer, como ele diz aqui, não somente devemos dizer, como ele diz, não tires a palavra de minha boca, devemos dizer isso, mas vai além do que isso. Devemos rogar ao Senhor com súplica, para que ele jamais, nunca, em hipótese nenhuma, que jamais isso venha a acontecer, jamais se afaste de minha boca, Senhor, a palavra da verdade. Devemos rogar, devemos suplicar, como nós falamos, não é uma oração displicente, sem ênfase ou fria. Devemos rogar, não tires, claro que sim, não somente devemos rogar isso, devemos rogar ao Senhor que jamais, nunca, em hipótese nenhuma, isso venha a acontecer. Outra lição que vemos aqui no verso 43, que aprendemos nesta oração do salmista, é que a palavra da verdade que ele pede para Deus não tirar jamais dos seus lábios, da sua boca, obviamente, irmãos, era a verdade da palavra de Deus. É óbvio, não era a palavra do salmista. É simples, mas é bom a gente sempre lembrar e frisar esta oração do salmista. A palavra da verdade que ele pede para Deus não tirar jamais dos seus lábios, da sua boca. Era a palavra de Deus e não a palavra do salmista. E ele conclui, no finalzinho aí, você observa, do verso, que ele esperava nos juízos de Deus, ou seja, ele esperava com paciência, note, ele esperava com paciência que Deus julgasse a sua causa, pois tenho esperado nos teus juízos. E esperar, meus irmãos, é no sentido de aguardar com paciência. Tenho aguardado, Senhor, com paciência os teus juízos. E também é no sentido de dependência. Isso é muito importante. É no sentido de dependência. O salmista dependia de Deus. O segredo de responder aos que lhe insultam. Qual é o segredo? Como vimos no verso anterior, no verso 42, e anunciar a palavra de Deus com intrepidez e ousadia é confiar, não em sua palavra falível, não em minha palavra falível, mas confiar tão somente na palavra de Deus infalível e inerrante. Isso é importantíssimo nós frisarmos. Este é o segredo, meus irmãos, de responder às pessoas, de proclamar a palavra de Deus e principalmente aos zombadores, àqueles que lhe insultam. Responder com intrepidez é confiar não em nossa palavra, não em tua palavra, não em nossa palavra falível, mas na palavra de Deus infalível e inerrante. Verso 44 diz assim, olha só. Assim observarei, ele vem na sequência. Vamos sempre lembrar do contexto de um versículo para o outro. Sempre um versículo tem ligação ao outro, ok? O verso 44 diz assim, assim observarei de contínuo a tua lei,
para todo sempre. É um pequeno versículo, mas também muito importante. Meus irmãos, o que Deus quer que aprendamos sempre? À luz do Salmo 119 e à luz de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o que Deus quer que aprendamos neste salmo em especial é que devemos sempre ter como base a palavra de Deus. Sempre como base, como alicerce, como fundamento, a confiança na palavra de Deus. Devemos descansar em Deus e na sua palavra. E é interessante, meus irmãos, que o salmista, ele resume a palavra de Deus em algumas expressões. Elas vão se repetindo ao longo do salmo inteirinho, nos 176 versículos. O salmista resume a palavra de Deus nestas expressões. Por exemplo, mandamentos, juízos, decretos, leis, estatutos, testemunhos, promessas, preceitos e prescrição. Todos estes termos, tem mais alguns, são termos sinônimos que se referem à palavra de Deus. No caso aqui, você pode observar no verso 44, ele diz assim: observarei de contínuo a tua lei. A tua lei refere-se à palavra de Deus. E no verso 43, como já passamos, pois tenho esperado nos teus juízos. Então são termos que o salmista usa que referem-se à palavra de Deus. E voltando para o verso 44, nós constatamos essa verdade na vida do salmista quando ele diz: assim, ou seja, desta forma, desta maneira. O assim, ele quer dizer exatamente isso, como que ele chegasse numa conclusão, como se ele concluísse. Assim, desta forma, desta maneira, observarei de contínuo a tua lei, ou seja, a palavra de Deus, para todo sempre. Em outras palavras, meu irmão e minha irmã, como devemos entender também? Com base, lembra que nós falamos agora há pouco, que nós devemos aprender sempre, não é? Ter como base a palavra de Deus, o alicerce da nossa vida. A confiança na palavra de Deus, com base no que o salmista vem desenvolvendo já nos versos anteriores, com base na confiança da palavra de Deus, o salmista ele declara com convicção que vai observar, note, aí sim, continuamente para todo sempre a lei de Deus, que é a palavra de Deus. Veja como é importante, meus irmãos, as palavrinhas de ligação que ligam um versículo ao outro, que tem sempre uma conexão. Assim, desta forma, desta maneira, com base no que o salmista vem dizendo nos versos anteriores, ou seja, com base na confiança da palavra de Deus, com base nisso, o salmista declara com convicção que vai observar continuamente a palavra do Senhor para todo sempre. A lição que fica, meus irmãos, é com base na palavra de Deus, com base em Deus, e não é com base na gente. Nós não temos forças, somos incapazes de prosseguir. Quem persevera por nós é Deus. Quem nos mantém no caminho do Senhor é Deus, é o próprio Deus, meus irmãos. Isso nós devemos tirar e lembrar como lição para a nossa vida. Não é com base na nossa força,
não é com base em nossa inteligência, nos nossos estudos, enfim, meus irmãos, não se baseia em nós, mas na confiança da palavra de Deus. É o que o salmista diz o que disse, e também nós podemos declarar isso humildemente, com base na confiança na palavra de Deus, que vamos prosseguir para todo sempre, porque o Senhor nos manterá firme. E ao dizer também, meus irmãos, essa palavra observarei, outra lição muito importante que o salmista diz aqui no verso 44, é óbvio que o salmista não está se referindo a um observar de longe, como alguém que está com os olhos fixos em algo, analisando aquilo com atenção, mas sem se envolver ou se apropriar. Não é esse tipo de observação que o salmista diz, não é esse tipo, como alguém, como falamos, que está observando com os olhos fixos em alguma coisa e sem se envolver ou se apropriar. Não é esse tipo de observação. Óbvio que não é. Observarei, como o salmista diz aqui, é um viver prático e diário de comunhão e intimidade com Deus. É um viver prático, é se apropriar, é assimilação, é se envolver, é se apropriar, é viver e respirar Deus o tempo todo, como vemos na vida do salmista. É um estilo de vida prática, em constante obediência a Deus e à sua palavra. Esse era o foco do salmista e também deve ser o nosso foco, o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Devemos continuamente viver em obediência à palavra de Deus. Não podemos parar, não podemos desistir e muito menos retroceder, muito menos. Devemos perseverar até o fim, confiando na palavra de Deus, tão somente. Devemos perseverar até o fim, confiando não em nossas forças, mas confiando na palavra de Deus. Na sequência, ao verso que vimos, o salmista no verso 45 agora, note, ele afirma que andará com largueza. Veja aí, 45, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. O que significa esta expressão? Esta expressão do salmista, andarei com largueza, é um viver diário, é um viver, ele vivia sempre, tinha uma vida prática de devoção a Deus. É um viver diário com liberdade. Andar com liberdade não significa viver uma vida autônoma e independente de Deus. Não significa, nós sabemos isso, nós aprendemos isso nas Escrituras. Esse andar com liberdade não significa viver uma vida autônoma e independente de Deus. O andar do salmista com liberdade é justamente por ele ter sido alcançado pela graça de Deus, que em vez de aprisioná-lo, o libertou da escravidão do pecado. É isso que quer dizer esta palavra, e quando ele diz, e andarei com largueza, e como resultado da graça de Deus, o salmista se empenha pelos preceitos de Deus, que é a continuidade do verso. O salmista, como nós já estamos falando o tempo todo, ele era um servo de Deus, indubitavelmente piedoso, que amava
se deleitava, tinha prazer na palavra de Deus. O salmista era livre, contudo preso a Deus e à palavra de Deus. Note isso. Ele vivia com largueza. O salmista era livre, contudo preso a Deus e à palavra de Deus. O salmista era livre em Deus, mas não de Deus. É bem diferente. O salmista era livre em Deus, mas não de Deus. Qual é a lição que para nós fica? A lição, meus irmãos, que aprendemos é que somos livres. A palavra de Deus diz isso lá em Gálatas. Somos livres em Cristo Jesus, mas não de Cristo Jesus. Não de Cristo. Não somos livres para pecar. Não somos livres. Pelo contrário, meus irmãos, o crente, ele tem prazer em viver uma vida de santidade e pureza. Não temos licença para pecar, não. Pelo contrário, estamos presos e cativos à obediência a Cristo e aos seus preceitos. Isso não é peso para o crente. Isso não é um enfado para o crente. Isso é prazer. Prazer. Nós vivemos prazerosamente. Quanto mais entendemos isso, meus irmãos, quanto mais entendemos a nossa liberdade em Cristo, mais nos apegamos a Ele, mais nos prendemos a Cristo e às suas normas e às regras estabelecidas por Deus na pessoa de Cristo Jesus. No verso 46, agora, o salmista diz que não se manterá silêncio. Olha só que importante é o verso 46. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Então, nesse verso 46, o salmista diz que não se manterá em silêncio, mesmo quando convocado a falar na presença de poderosos, de reis. Novamente, o salmista, ele usa a expressão de que não se envergonhará. Ele já havia usado essa expressão. Ele repete, ele não se envergonhará. Mais uma vez, vemos um servo de Deus convicto naquilo que cria, naquilo que vivia. Nós observamos isso. Nós vemos aqui na vida do salmista a liberdade do salmista que vimos no verso anterior. Eliminou a sua vergonha e deu a ele intrepidez e ousadia de falar na presença dos reis. A lição para nós, meus irmãos, é a mesma coisa, trazendo para os nossos dias atuais. É simples. Devemos aprender à semelhança do salmista, o que nos torna mais ousados, o que nos torna mais intrépidos e isentos de vergonha diante de pessoas poderosas ou simples. Não é confiar em nós mesmos, não é confiar nas nossas próprias forças. Pelo contrário, é confiar e viver a palavra de Cristo Jesus. E nós teremos esta convicção. Claro que teremos, assim como o salmista, que tinha esta convicção e tinha essa intrepidez. E também isso pode acontecer conosco mais e mais ousadia, mais intrepidez. E também
seremos isentos de vergonha. Devemos pedir a Deus, isentos de vergonha diante de pessoas poderosas ou simples, quer dizer, mais intrepidez. E isso não é confiar na gente mesmo, mas confiarmos tão somente na palavra do Senhor. E o salmista no verso 47, ele fecha agora, o 47 e o 48, ele fecha esta sessão de maneira majestosa. Ele fecha de maneira majestosa. O salmista aqui no verso 47 fala do seu amor e prazer pela palavra do Senhor. Veja isso. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. O salmista era um homem de Deus, que amava de todo o seu coração a palavra de Deus e se deleitava nos seus mandamentos. Ele era um homem de Deus que amava a palavra de Deus. A lição que aprendemos é que somos exortados por Deus a termos prazer em sua palavra. Não é ler por obrigação, mas é ler por prazer. É deleitar-se na palavra de Deus. E é interessante, meus irmãos, que deleitar-se na palavra de Deus é uma prova irrefutável e incontestável de que a palavra de Deus de fato tomou posse no nosso coração. À medida que vamos nos deleitando mais e mais nas Escrituras Sagradas, é uma prova irrefutável e incontestável de que a palavra de Deus de fato tomou posse no nosso coração. O deleite, o prazer, é a consequência de uma vida de amor e de meditação nas Escrituras Sagradas. Grave isso no teu coração. Enquanto não tivermos prazer na palavra de Deus, enquanto não nos deleitarmos nas Escrituras Sagradas, enquanto não nos deleitarmos, infelizmente continuaremos tendo uma vida com Cristo medíocre, muitas vezes instável, inconstante, fraca, distraída, dispersa, sem alegria, sem regozijo, sem vida, sem convicção. E o pior de tudo isso, facilmente seremos propensos a cair em pecado, enquanto não tivermos prazer na palavra de Deus, não nos deleitarmos nas Escrituras. E infelizmente estas coisas vão acontecendo conosco. Fechando esse bloco com chave de ouro, o salmista declara o seu amor à palavra de Deus. Olha que bonito o verso 48, o 47 e o 48. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Que coisa bonita, meus irmãos, que lindo que o salmista declara. É impressionante. É impressionante, meus irmãos, sem nenhum exagero, o quanto o salmista amava a palavra de Deus. O quanto ele amava. Por isso que a tônica deste salmo é a excelência da palavra de Deus. O quanto ele amava a Deus e a palavra de Deus, longe de ele ser repetitivo e cansativo. O salmista, ele é inundado e saturado pela palavra de Deus. E os termos que ele usa aqui, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos, traz a ideia
de estender os braços, desejando intensa e ardentemente alguma coisa. Isso traz a ideia. No caso aqui, o salmista desejava ardorosamente a palavra de Deus, meditar nos seus decretos. É isso que vemos na vida do salmista. Devemos trazer essa lição para nós também. Entre tantas lições que destacamos aqui, aprendemos que o estilo de vida do salmista deve ser um exemplo para nós, deve servir de exemplo para nós. O estilo de vida do salmista deve servir de estímulo e inspiração para a tua vida e para a minha vida. À medida que vamos crescendo e nos santificando em comunhão, intimidade com Deus, na pessoa de Cristo, vamos também desfrutando destas realidades espirituais, ou seja, à semelhança do salmista, vamos também tendo um amor mais intenso, mais ardoroso por Deus e pela palavra de Deus. Que a nossa oração, para encerrar, que a nossa súplica a Deus seja esta: ó Senhor, que a minha mente, que o meu coração sejam inundados, sejam saturados, sejam fartos, sejam abundantemente inundados e transbordantes do amor intenso pela palavra de Deus. Que essa seja a nossa oração, a tua oração, e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.